Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Bom dia também para a nossa colega jornalista Diene. E bom dia para o nosso entrevistado de hoje, o senador, e eu vou chamar de pré-candidato Eduardo Braga, e é sobre esse assunto que nós vamos tratar com ele, afinal, nesta entrevista. Seja bem-vindo, senador. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Diene. E bom dia ao ouvinte da Rádio Difusora e da Rádio Band News que nos assiste nesse momento. Quero aproveitar para agradecer o espaço e cumprimentar a todos que nos ouvem nesse momento. Vamos lá, portanto, Rose, vamos fazer as honras aí para iniciar a nossa entrevista. Senador, essa semana a gente teve uma série de movimentações que apontam para uma importância na construção da sua pré-candidatura, que, aliás, o senhor há algum tempo dizia que nem se considerava pré-candidato porque precisava criar a viabilidade para esta condição. Então, que elementos novos nós temos nessa construção aí de um acordo com o Lula, com o MDB, e como eles estão hoje indicando a respeito da sua pré-candidatura ao governo do Amazonas? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que ninguém é candidato de si próprio, como eu já disse várias vezes. Uma candidatura majoritária depende de uma construção com alianças políticas, depende também de apoiamento políticos para essa candidatura e depende, obviamente, daquilo que é o mais importante, que é o voto, a população apoiando. Nós construímos efetivamente uma aliança que passa pelos compromissos com o Brasil e com o Amazonas, os compromissos também com o enfrentamento do desafio que o Amazonas e o Brasil está enfrentando, e eu reputo que a fome, o desemprego, a questão da saúde pública, a questão da segurança são fatores principais desse desafio e, seguramente, o presidente Lula reúne as condições para apresentar propostas não só para o Brasil, mas, acima de tudo, para o Amazonas. É importante destacar que, quando fui governador e o presidente Lula era presidente da República, nós tivemos momentos de grande crescimento econômico, de geração de emprego e renda para a juventude e para o povo em geral do Amazonas. E eu posso me recordar e recordar a população com relação à questão, por exemplo, da Zona Franca de Manaus. Nós tínhamos no polo industrial mais de 130 mil empregos. Hoje temos pouco mais de 100 mil empregos. E vivemos um sobressalto permanente com relação à Zona Franca de Manaus. Nós precisamos ter um palanque forte no Amazonas para defender os interesses do nosso Estado e defender os interesses do nosso povo. E creio que com esta aliança, com o presidente Lula, nós estamos efetivamente dando um passo muito grande no sentido de termos uma aliança forte politicamente para fazer o Amazonas voltar a crescer, para fazer o Amazonas voltar a ter investimentos que gerem emprego e renda, que possa tirar o nosso Amazonas da crise que nós estamos vivendo. Efetivamente, a fome, o desemprego, a falta de segurança, a falta de investimentos corretos na área da saúde estão trazendo graves e sérios problemas para a nossa população. E nós esperamos poder, com o povo, construir as soluções que possam retomar o crescimento e a melhoria da qualidade da vida do nosso povo. Senador, eu vou furar fila aqui, cometer essa indelicadeza que eu cometo sempre com os meus colegas, mas que bom que eles me compreendem. Eu vou insistir na pergunta, porque isso são questões, tudo que o senhor falou, claro, que são questões importantes, mas no acompanhamento dos desdobramentos políticos, hoje todas as antenas estão voltadas para essa possível aliança, não só com o senhor aqui no Amazonas, mas em outros estados também do PT com o MDB. Então,
e o senhor um dos elementos principais na construção dessa aliança. Se eu puder responder, o que o senhor puder responder neste momento, que elementos novos nós temos a respeito desta aliança, e se o senhor já se considera pré-candidato ao governo, né, porque candidato só quando tiver o registro de candidatura, mas o senhor vai ser candidato ao governo? Vai ser palanque do Lula aqui no estado do Amazonas? Bem, eu acho que estava, Rosiane, com algum problema, não sei se era Covid. Eu estive, inclusive, na Band News. Eu assisti a sua entrevista. Dando uma entrevista onde eu já dizia que sim, serei pré-candidato, ou sou pré-candidato ao governo do Estado, diante da construção desta aliança politicamente forte com o presidente Lula e que, portanto, permite que a gente possa ter condições de implementar um projeto para a melhoria da vida do povo do Amazonas. Só vale a pena você ser candidato se for com condições de melhorar a vida do povo. E com uma aliança política forte, com um palanque forte, nós podemos enfrentar os graves e sérios problemas do Amazonas e apresentar soluções para esses problemas que nós estamos enfrentando, que eu já citei ainda há pouco. Fome, desemprego, falta de segurança pública, falta de investimentos na saúde. Nós estamos sofrendo com superlotações nos hospitais, com falta de médicos especialistas, falta de medicamento, falta de exames, grandes filas infindáveis. Enfim, o povo vem sofrendo na saúde pública. Agora, com relação ao MDB a nível nacional, na semana que se encerra, nós tivemos uma reunião em São Paulo, na terça-feira, com 11 estados representados pelas lideranças do MDB. Além desses 11 estados, há expectativas de pelo menos mais 2 estados também assumirem a posição de defesa da candidatura ou de apoiamento da candidatura do presidente Lula já no primeiro turno. Ontem tive uma longa conversa por telefone com o presidente Baleia Rossi. Conversamos muito sobre a situação atual da candidatura da pré-candidata Simone Tebet, que, a meu juízo, é minha colega senadora. Tenho com ela, portanto, a melhor das relações, mas a terceira via, como disse Michel Temer recentemente, ela esfarelou do ponto de vista político. Portanto, tenho feito ponderações junto ao presidente do MDB e junto à executiva nacional do MDB, fazendo a seguinte pergunta: o que representa hoje a manutenção da pré-candidatura da Simone Tebet? Acho que, nesse momento, nós precisamos fazer uma reavaliação antes da nossa convenção do MDB, que está previamente marcada para o dia 27. Há um grupo grande de diretórios que quer o adiamento dessa convenção para poder ter mais espaço de diálogo nacional com a executiva sobre a pré-candidatura. Portanto, estamos vivendo, nesse momento, esta negociação, este diálogo, na busca de um entendimento que, a meu juízo, passa pelo apoiamento à candidatura do presidente Lula já no primeiro turno. Muito bem. Jane, você quer fazer uma pergunta, Arthur? Senão eu não tenho controle aqui, vou fazendo um monte de perguntas, até porque está chegando muita de ouvinte também. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Rose? Fique à vontade. Senador, o senhor está dizendo, então, que depende aí de essa aliança, ela ainda não tem um veredito sobre o apoio do MDB, do PT ao MDB ou do PT à sua candidatura, ou o senhor está dizendo que o senhor tem o apoio do Lula e agora aguarda apenas o posicionamento do MDB em relação à candidatura da Simone? Não, Jenny, nós estamos falando de duas coisas distintas. Com relação ao palanque do Amazonas, o palanque do Amazonas está decidido Lula e Eduardo Braga.
E ontem, inclusive, as executivas dos partidos PT, PV e PCdoB, a nível de federação, deliberaram sobre isso. Portanto, isto não é mais uma expectativa, já é uma decisão da federação a nível nacional. Então, com relação a isso, não há dúvida. O que a Rosiane estava me perguntando e que eu estava respondendo é sobre uma outra questão. É sobre o MDB nacional, já no primeiro turno, está com o presidente Lula e não com a pré-candidata Simone Tebet. E eu explicava, então, o que estava acontecendo no MDB nacional. São duas coisas distintas. Certo. Amazonas, Lula e Eduardo já resolvido, já anunciado pelo próprio presidente e pela deliberação ontem da federação, já anunciada hoje, inclusive. Ontem, em furo de primeira mão, Rosiane deu no Twitter, inclusive, esta notícia quase que instantaneamente. Mas hoje, alguns jornais da cidade, inclusive, já anunciam a decisão nacional da federação em apoiamento à nossa pré-candidatura aqui no Amazonas. Nós, inclusive, entrevistamos aqui na Band News a Anne Moura, que representa ali as mulheres do PT e também uma pessoa muito próxima ao Lula, né? Ela disse que o seu nome, apesar de aglutinar vários partidos, de ter o apoiamento de vários partidos, ele não tinha a maioria, o consenso dentro do PT, né? É difícil ter um consenso dentro do PT, mas que ela disse que o seu nome tinha 90%, né? Não tinha 100%, mas tinha 90%. Isso lhe deixa de alguma forma confiante? Diene, na realidade, quem tem 90% pode dizer que tem a maioria absoluta, né? Isso dito pela representante das mulheres do PT, que é uma valorosa companheira com quem eu tenho uma excelente relação há muitos anos. Mas eu estou muito confiante porque sei que com um palanque forte e com as experiências positivas que Lula e eu temos no Amazonas, nós poderemos apresentar soluções que possam trazer segurança jurídica, que possam trazer expectativa de desenvolvimento, de crescimento, geração de emprego, renda, não só para o primeiro emprego do jovem, mas também para aquele homem, para aquela mulher de 40, 50 anos que está perdendo o emprego e não tem uma política nem estadual, nem nacional, para que ela seja realocada no mercado de trabalho. Portanto, eu quero dizer a você e aos ouvintes da Rádio Band News do meu entusiasmo com as possibilidades de solução dos problemas do Amazonas, com uma política firme em defesa da geração de emprego e renda na Zona Franca de Manaus, da retomada do crescimento, da gestão correta e da construção de novas unidades hospitalares. A região norte da cidade de Manaus precisa de um pronto-socorro. A Zona Leste, na parte extrema da Zona Leste, precisa de uma unidade de pronto atendimento e de pronto-socorro. A Zona Sul da cidade de Manaus tem carências também na área hospitalar. E essas questões, olha, eu digo a você que está me ouvindo e aos nossos entrevistadores, há 12 anos não se constrói uma nova unidade hospitalar na cidade de Manaus. Tem 12 anos que eu saí do governo e a única unidade hospitalar nova construída no Amazonas foi o Delfim Aziz. Portanto, nós estamos não só com uma superlotação por má gestão dentro dos nossos hospitais, mas também por falta de investimento. E não é por falta de dinheiro. Pode ter tido tudo, menos falta de dinheiro e de tempo para construir unidades de saúde que pudessem corresponder às necessidades tanto da capital quanto do interior. E a falta de financiamento por parte do Estado na saúde pública do interior do Amazonas salta aos olhos. Portanto, esta candidatura, ela está, sim,
argamassada em propostas, em compromissos que Lula e eu temos com o Amazonas e com o Brasil. Senador, o senhor, claro, como um político experiente, a gente sabe que não entraria de maneira alguma em um barco furado, né? O senhor chegou a fazer pesquisas, acredito que sim, sobre a aprovação do candidato à presidência da República, Lula, aqui no estado do Amazonas, o Amazonas que teve um número até que expressivo de eleitores do presidente Bolsonaro. Como é que foi essa pesquisa? Como é que o senhor avaliou receber esse apoio do candidato à presidência? Veja, a pesquisa é uma foto, não é? Arthur, você bate uma foto daquele momento. E o importante, além de você ter as pesquisas, é você compreender os compromissos, os fundamentos desses compromissos e a lógica da narrativa política desse compromisso. Então, vamos lá. Na época do presidente Lula, a Zona Franca não sofreu ataques. Ao contrário, a Zona Franca, no governo do presidente Lula, quando eu estava no governo, foi quando nós conseguimos os maiores avanços da Zona Franca nos últimos 20 anos. Nós não apenas geramos 130 mil empregos diretos. Quando eu cheguei no governo e o presidente chegou à presidência da República, nós tínhamos pouco mais de 30 mil empregos no polo industrial. Quando eu entreguei o governo e o presidente da República saiu, nós tínhamos deixado o polo industrial com 130 mil empregos. Mais do que isso, nós prorrogamos a Zona Franca de Manaus a primeira vez por 10 anos e logo em seguida nós prorrogamos por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. Ao mesmo tempo, com o presidente Lula, nós conseguimos fazer o PROAMA, que resolveu o problema de abastecimento de água na cidade de Manaus. Com o presidente Lula, nós conseguimos desenvolver o PROSAMIN, que é o programa de maior impacto social, habitacional, econômico e também de saneamento básico na cidade de Manaus. Nós recuperamos a qualidade de vida de 30 mil famílias que viviam abandonadas dentro dos igarapés. Quando eu fui governador do estado, eu não fiz uma avenida para a classe A e B. Não, eu trabalhei num projeto viário que, aliás, todas as obras do sistema viário que ocorreram nos últimos 20 anos são frutos deste planejamento. Avenida das Torres, ou Avenida das Flores, como queiram chamar, o anel viário, a duplicação da Torquato, a construção de inúmeras vias que foram feitas na cidade de Manaus, foi nesse período, não é? E pelo menos iniciada, pelo menos o seu projeto, a sua ideia foi nesse período. De igual modo, a ponte sobre o Rio Negro, de igual modo, inúmeras obras na área de saúde, na área de educação, implantamos a escola de tempo integral, implantamos o CETAM, consolidamos a UEA, criamos os planos de investimentos na área de educação, ou seja, o presidente Lula tem um legado positivo no Amazonas e no Brasil. Agora, nós não podemos esquecer do Luz para Todos, do Bolsa Família. Olha, quem vivia no interior do estado do Amazonas, na Lamparina, sabe a diferença que foi o governo do presidente Lula com o projeto Luz para Todos. E nós ainda temos comunidades no interior que estão no sistema isolado e que ainda não foram resolvidas. A nossa candidatura, ela tem esse desafio de resolver esses problemas que em uma década não foram resolvidos. Por falta de gestão, por falta de compromisso, por falta de vontade. É lamentável dizer isso. Portanto, a expectativa, sim, respondendo a sua pergunta, Arthur, é de termos uma vitória importante no Amazonas com o presidente Lula e com a nossa candidatura.
Senador, eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor, que tem a ver com as suas respostas anteriores, para a gente não perder aqui o fio da meada. Primeiro tem a ver, inclusive, com essa sua forma de falar a respeito do legado de Lula, que demonstra claramente a importância de um palanque estadual, como ele se posiciona e funciona para defender e para falar com os eleitores a respeito do candidato, que não vai estar aqui sempre, né? Não vai estar aqui sempre, como uma agenda ou outra, mas não estará sempre no Estado. Esse é um dado que tem a ver com a pergunta do Arthur. Mas a minha pergunta é em relação à sua condição. O senhor aparece nesse momento, o senhor sabe, terceiro lugar na maioria das pesquisas que são divulgadas até agora. O senhor acha que a aliança com Lula ajuda a mudar este cenário? Primeira pergunta. A segunda pergunta é que o senhor disse que teve uma conversa longa com o deputado e presidente do seu partido, Baleia Rossi, falando da condição do partido e de como essa terceira via não se viabilizou. E a minha pergunta é a seguinte: o que ele respondeu para o senhor? E a Simone Tebet vai desistir dessa candidatura à presidência? Bem, vamos começar pelo começo. Eu estou confiante. Eu quero te dizer que, como você mesmo disse, eu não estava posto como pré-candidato até a semana passada. Portanto, eu aparecer na pesquisa é uma demonstração não só de carinho, de respeito e de ansiedade por parte da população em ver respostas para os problemas que estão aí e que, lamentavelmente, não foram resolvidos, ou por incapacidade, ou por falta de vontade, ou por não conseguir fazer a gestão pela falta de experiência, além, obviamente, das questões como, por exemplo, comprar respirador em loja de vinho, que demonstrou, eu acho que isso é emblemático, que demonstrou a falta de transparência, de compromisso com a honestidade por parte deste governo. Nós que participamos da CPI do Covid, sabemos o que nós vimos e o que aconteceu no Amazonas e no Brasil. Com relação à minha conversa com o presidente Baleia Rossi, realmente foi uma conversa longa pelo telefone, conversamos longamente, e eu posso dizer a você que argumentos foram ouvidos por parte do nosso presidente. E eu tenho esperança, sinceramente, de que esses argumentos possam levá-lo à reflexão nas próximas horas e que nós possamos, neste final de semana, encontrar saídas para que o MDB tenha um posicionamento já no primeiro turno em defesa de uma solução para os problemas do Brasil. O Brasil tem problemas muito graves, o maior deles é a fome. Nós estamos sentindo isso nas ruas do Brasil, não é? As pessoas não vivem no país, vivem nas cidades, nós estamos vendo isso salta aos olhos, não é? E nós não vemos, lamentavelmente, as políticas sociais estarem acontecendo, nós não estamos vendo, lamentavelmente, uma política econômica que possa trazer desenvolvimento, emprego e renda para o brasileiro e para o amazonense. Hoje mesmo, Rosiane, eu pensei que você ia fazer essa pergunta, portanto, eu já estou me antecipando. A entrevista não acabou ainda. Mas eu estou me antecipando. Mas se antecipe, fique à vontade. Porque acho que você ia me perguntar sobre esse novo decreto. Veja, há uma expectativa de nova edição, de um novo decreto, que a gente não sabe sobre o que será em relação ao IPI. Esse governo não basta ter nos atacado já com 4 decretos, ainda ameaça em pleno período eleitoral, né? Porque nós agora entramos no período eleitoral, nós já estamos no dia 22, nós estamos a 2 dias já do período de convenções, em pleno período eleitoral, mais uma vez o governo federal anuncia um novo decreto que nós ainda não sabemos qual é o conteúdo desse decreto, mas que cria insegurança jurídica para os trabalhadores e para os investidores da Zona Franca. Isso precisa acabar.
E na democracia, a forma de acabar isso é através do voto. Olha, até quero perguntar um pouco mais sobre esse decreto do IPI com o senhor. Só quero encerrar agora as minhas dúvidas, furando mais uma vez a fila, sobre Simone Tebet. O senhor, há uns meses atrás, foi um dos primeiros a incentivar a proposta do nome dela, né, e também como uma pré-candidatura do MDB. Nesses últimos dias, diante da sua compreensão que a terceira via não se mostrou viável, o senhor voltou a conversar com Simone Tebet nesses últimos dias? Claro, claro. Primeiro, ano passado, quando nós, do MDB, compreendemos que a Simone poderia se colocar como pré-candidata, foi conversado claramente de que isto era uma situação para que ela pudesse trabalhar para viabilizar a sua candidatura. E ela precisaria, portanto, alcançar não apenas pontuação do ponto de vista das pesquisas, mas também de apoiamento popular, de apoiamento partidário, etc. Bem, o que nós vimos foi a desistência do candidato Sérgio Moro e esses votos não foram para Simone. A desistência do candidato Dória e esses votos também não foram para Simone. Portanto, eu conversei com ela na semana passada, na última semana, portanto, do Senado da República, e disse a ela, olha, Simone, eu acho que a essa altura do campeonato, o que nós precisamos efetivamente é assegurar ao país uma tranquilidade democrática. E a tranquilidade democrática, a meu juízo, Rosiane, é estabelecer a possibilidade de que já no primeiro turno possamos decidir a eleição a nível nacional. Por que eu digo isso? É fato, é público, que o presidente da República está com um discurso golpista. O que ele fez agora como presidente do Estado brasileiro, chefe de Estado e chefe de governo, ao reunir embaixadores no Brasil, no Palácio do Planalto, para falar mal do nosso sistema eleitoral, para falar mal da nossa democracia, para falar mal das nossas instituições, é algo inacreditável. É algo inacreditável. Eu tenho 40 anos de exercício político, eu venho da vida política estudantil. Eu nunca vi um chefe de Estado, um chefe de governo, chamar os embaixadores no seu país à sede do governo para falar mal do seu próprio país. Ora, isso preocupa a todos. E eu entendo, sinceramente... Mentir, né? E mentiras. E o mais grave é que faltando com a verdade, não é? E, portanto, o que eu entendo e estou convencido hoje? De que o primeiro turno da eleição, nós estaremos elegendo o presidente da República, nós estaremos elegendo os governadores, estaremos elegendo os senadores, os deputados federais e mais de 1.000 deputados estaduais nesse país. Portanto, tentar anular uma eleição que elege representante de todos os níveis criará uma convulsão nacional. Já um segundo turno é onde ele aposta nesse seu projeto de escalada contra a democracia. E aí é que eu vejo a necessidade do MDB e dos outros partidos fazerem uma grande reflexão nesse momento e nesta nova circunstância que nós estamos vivendo. Porque, até então, nós não tínhamos visto um chefe de Estado e um chefe de governo fazer um ato tão... Eu confesso, sinceramente, que até para adjetivar é difícil. Né? É tão absurdo o que aconteceu, que até para adjetivar e não ser desrespeitoso é difícil. Mas eu acho que a resposta, voltando à democracia, ela está exatamente nas urnas. E ela está exatamente na política.
E é isso que nós do MDB estamos discutindo dentro do MDB. Muito bem. Diene. Senador, esse acordo com o PT e Lula envolveu a indicação do vice por parte deles? Qual o perfil que o senhor considera melhor para o palanque? Diene, é porque a gente, às vezes, e isso, lamentavelmente, virou uma prática, achar que toda aliança política pressupõe um acordo de cargos. Realmente, a minha conversa com o presidente Lula e com a federação do PT, do PCdoB e do PV não passou por discussão de cargos. Passou por compromissos com o país e com o Amazonas. Nós não discutimos cargos, seja na chapa, seja nos governos. Por quê? Porque o nosso compromisso é enfrentar esses desafios que nós estamos aqui conversando, Diene, que são desafios muito graves e sérios para a população. A fome, o desemprego, a falta de saúde pública, a falta de um projeto de investimento econômico, social, uma política ambiental correta para o Amazonas. Nós acabamos de ver o Amazonas, mais uma vez, nas páginas negativas, mundo afora, em função do crime horroroso e bárbaro que aconteceu no Alto Rio Javari. Isso não foi por acaso. Isso, lamentavelmente, é a ponta do iceberg do que nós estamos vivendo no dia a dia no Amazonas e na Amazônia. E a resposta para isso é, volto a dizer, na democracia através do voto. Muito bem, mas eu vou insistir aqui na pergunta da Diene também, senador, porque no prazo final para registro de candidatura é o dia 15. É importante tudo que o senhor está colocando na discussão de candidaturas, apesar do tempo curto e de todas as circunstâncias que envolvem aí este momento, da sua candidatura e do Lula também, mas o prazo final é dia 15. Qual o perfil de vice para o senhor? Não há nada, pela sua resposta, que garanta que esse vice venha do PT, pode vir de outra composição. Pode vir de outra composição. O que nós queremos é um perfil de vice que possa contribuir, que possa colaborar no enfrentamento dos problemas que nós temos no Amazonas, no enfrentamento das soluções que queremos implementar. Portanto, queremos um vice que seja participativo, que tenha, portanto, repercussão política e ação política e que seja proativo na solução dos problemas. Queremos, portanto, alguém que some. Nós estamos sem nenhum preconceito, conversando com todos os partidos, com o PT e com outros partidos, para que possamos encontrar um nome que seja um nome com esse perfil e que ajude a fortalecer o nosso palanque e as nossas propostas de solução para os problemas do Amazonas. E o prazo é até o dia 5 de agosto. Até o dia 15 teremos que registrar as candidaturas. Mas até o dia 5 de agosto, com certeza estaremos com a chapa definida e estaremos anunciando ao povo do Amazonas e ao Brasil a chapa que será composta por Lula e Eduardo Braga no Amazonas. Você acha importante que seja uma mulher? Sempre importante. A mulher tem um papel muito, muito importante na política brasileira e na sociedade, né? Agora, nós queremos dizer que não é obrigatoriamente uma mulher. Nós estamos abertos, mas eu considero e levo muito em consideração a hipótese de termos uma mulher na nossa chapa. Olha, o Arthur me passou aqui a vez dele gentilmente para uma próxima pergunta, porque o nosso tempo está correndo e aí a gente precisa também de ter acesso a alguns outros detalhes aqui nessa entrevista com o senhor. Nessa composição nacional do PT tem o Partido Solidariedade, que aqui tem como nome de pré-candidato ao governo o Ricardo Nicolau. Num momento mais atrás, tanto o PT, algumas pessoas que convergiam para o seu nome,
como interlocutores seus, aliados seus, falavam da importância de atrair também Ricardo Nicolau. Ele deu uma entrevista essa semana aqui na Band News que não aceita de jeito nenhum serviço de ninguém, não é só seu não, de ninguém. Ele quer ser candidato ao governo em função das plataformas e da linha política que ele tem. O senhor vai tentar ainda conversar com o Nicolau mais uma vez, fazer com que ele seja atraído em solidariedade para seu palanque? E aí eu já insisto em outros nomes dentro dessa composição da esquerda que tem a Aliança Nacional, PSB de Serafim Corrêa, né? Nós tivemos outra declaração também aqui na Band News do Bessinha, que é presidente do PV. Ele disse que não sobe nenhum palanque que não seja de Wilson Lima, mas na federação o PV está aí associado a esta candidatura do Lula. Então, me fale um pouquinho dessas três figuras. Bem, primeiro, conversa só há quando dois querem, né? Se o Ricardo Nicolau deu uma entrevista nesse sentido, eu respeito a posição do Ricardo Nicolau. Da minha parte, eu estou sempre aberto ao diálogo e estou procurando estabelecer o diálogo com todos os companheiros possíveis. E estamos trabalhando para ampliar a nossa aliança, Rosiane. Eu hoje estou dando essa entrevista a você, mas com uma agenda de trabalho muito grande na articulação política. Nós estamos na articulação política buscando ampliar a nossa aliança e consolidar esse palanque forte que nós acabamos de falar ainda há pouco, eu não quero ser repetitivo. E conversando, portanto, com todos os partidos e todos aqueles que queiram conversar. O que o senhor acha de apoiar o senador Omar? O senhor vai apoiar? Veja bem, eu já estava imaginando essa sua pergunta e veja, o presidente Lula já declarou apoio ao Omar para o Senado aqui no Amazonas. Temos conversado com o PSD para que o PSD componha essa aliança, portanto, o presidente Lula está apoiando o senador Omar e nós estaremos em aliança com o partido do senador Omar e com o senador Omar. Olha, eu vou aproveitar esses últimos minutinhos da entrevista, senador, para voltar à questão lá da Zona Franca e desse novo decreto do IPI, que, claro, pelo histórico, pelo conjunto da obra, desperta todo tipo de temor em quem acompanha e sabe, tem consciência da necessidade dos incentivos fiscais aqui para a Zona Franca de Manaus. Mas me chamou a atenção também que desse anúncio na mídia nacional, eles trataram de dizer que eram produtos que não são produzidos na Zona Franca de Manaus. E isso nunca veio, esse aceno nunca veio, né, de cuidado com a Zona Franca de Manaus. Também é um governo que não costuma também fazer sinalizações em relação às definições no STF. Não é um respeito ao STF, eu não tenho nem que entrar em detalhes aqui. Portanto, essa sinalização em relação à Zona Franca de Manaus não teria também, na sua opinião, já uma repercussão da questão eleitoral? Eles abriram mão, em determinado momento, de se importar o que ia acontecer com o eleitor do Amazonas, estava agradando ou não da forma como trataram a Zona Franca de Manaus e outras questões do Estado do Amazonas. Mas agora me pareceu um cuidado, justamente no momento em que as pesquisas mostram o crescimento do presidente Lula e essa procura por outras convergências e alianças para fortalecer o nome dele aqui. Rosiane, você não deixa de ter razão. No entanto, o que eu li em toda a imprensa nacional e local é de que eles querem excepcionalizar apenas alguns produtos da Zona Franca. Ou seja, eles continuam promovendo a insegurança jurídica. Porque o correto, e foi isso que nos moveu na ação junto ao Supremo Tribunal Federal, é que todo produto produzido na Zona Franca, com processo produtivo básico, deve estar excluído do alcance desse decreto, de outros decretos que possam alterar a competitividade dos nossos produtos. E não é isso que eles estão pré-anunciando. Nós não conhecemos o texto, ninguém conhece o texto, o próprio governo
vazou essa informação sem ter o texto do decreto elaborado, mas eles estão dizendo que apenas os principais produtos da Zona Franca estariam excluídos. Ora, a Zona Franca só vai voltar a gerar mais emprego se nós pudermos ter novos produtos na Zona Franca, se nós pudermos ter produtos de uma nova fronteira tecnológica, produtos da biodiversidade, nanotecnologia, se a Zona Franca puder ter a dinâmica econômica e a segurança jurídica necessária para que o investidor possa investir para gerar emprego e renda no Amazonas. Não é possível gerar emprego e renda com esta insegurança jurídica e política que o governo estabelece contra a Zona Franca. Eles amanhecem com um determinado humor, então vão elaborar um decreto e nos atingem. Nós já vivemos isso no passado e não podemos continuar vivendo com este momento que vivemos. A consequência disso é, lamentavelmente, o aumento do desemprego, o aumento da fome, da miséria no estado do Amazonas. A Zona Franca ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso emprego e para a nossa renda. Portanto, eu espero, sinceramente, que nós possamos, na eleição, dar um basta em tudo isso. Senador, para finalizar, está na sua agenda de prioridades conversar com lideranças regionais, locais do PT, que trabalharam contra essa aliança em torno do seu nome? E eu cito Sinésio Campos, Valdemir Santana, que estava conversando mais com a candidatura de Amazonino Mendes, e que são duas das lideranças com maior número de delegados, de mobilização de militância, né, no PT aqui. Eu já conversei com muitas lideranças do PT local, não só do PT, como do PCdoB. Tenho conversado com muitas lideranças. Com o Sinésio já tive várias conversas. Ainda ontem tive uma longa conversa por telefone com o Sinésio. Estive presencialmente com o Sinésio em várias conversas, antes, inclusive, do anúncio do presidente Lula. Com o Valdemir Santana e com os apoiadores do Valdemir Santana também já tivemos reunião. Hoje mesmo eu vou ter uma reunião com o Valdemir Santana e com a sua turma. Portanto, o que eu quero dizer a você é que nós estamos conversando. Aquilo que eu disse, na política, o diálogo é fundamental para que nós possamos consolidar as alianças. E nós estamos, nesse momento da pré-campanha, consolidando as alianças e buscando ampliar as alianças, não só partidárias, mas políticas também. Quero agradecer a participação do senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, por conceder um tempinho aí para conversar com a nossa equipe aqui na Band News Difusora FM. E a gente já, em menos de um mês, é a segunda entrevista, né, com o senador. E possivelmente a gente vai lhe perturbar um pouquinho mais, senador, pelos próximos meses aí, para conversar sobre política. A Rosiane Carvalho sempre muito atenta aí aos detalhes. Tudo que ela souber de novidade, a gente vai entrar em contato. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Eu que agradeço. Eu quero cumprimentar você, Arthur, a Diene, a Rosiane, que é essa jornalista que dá furo todo o tempo. Ontem, para você ter uma ideia, eu vi primeiro o Twitter da Rosiane e depois fui ver a publicação da decisão da federação a nível nacional. Essa Rosiane é danada. Mas quero aproveitar também para dar um abraço muito carinhoso ao Josué Neto, ao Josué Filho, a Thaís, que sempre que eu vou aí no prédio da Difusão e da Band News, ela sempre nos recebe com um cafezinho bacana e com muita simpatia. E dar um abraço também ao meu querido amigo Valdir Corrêa. Portanto, um abraço a todos, muito obrigado pelo espaço e esperemos que todo o país, todo o Brasil, todo o Amazonas possa, com inteligência, com sabedoria, com democracia e com respeito uns aos outros. Eu acho que é importante que a gente possa debater a política
mas respeitando uns aos outros. Eu acho que o respeito ele não pode existir apenas na hora em que se ganha ou que se perde as eleições, mas é durante as eleições. Portanto, minha homenagem e a minha saudação à democracia. Tá aí. Obrigado, senador. Rosiane, obrigado também por estar conosco aí. Qualquer novidade, só acionar que você entra ao vivo conosco também com outras informações dos bastidores da política. Arthur, eu que agradeço sempre a oportunidade da Band News de fazer um jornalismo plural, ouvindo vários pré-candidatos. Eu volto a repetir, só não fala aqui no microfone da Band News os pré-candidatos que não querem falar. Essa semana mesmo a gente entrevistou Ricardo Nicolau, Carol Braz, Eduardo Braga, e na semana que vem a gente continua aí essas entrevistas com os pré-candidatos. Eu queria também destacar que a primeira entrevista do senador Eduardo Braga, confirmando, portanto, palanque Eduardo Braga e Lula no Amazonas, é dada aqui com exclusividade na Band News Difusora. Saímos também mais uma vez com essa informação, né, de primeira mão para os nossos ouvintes. Quem chegou agora vai poder acompanhar posteriormente nas nossas mídias digitais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e, claro, também a gente encaminha o link aqui no nosso WhatsApp. Grande abraço, Rose. Abraço. Até mais.